25% das espécies de seres vivos conhecidas. Mas, apesar de tanta grandiosidade, o segredo da floresta está em partículas microscópicas. No DNA. Código genético de fungos e bactérias. De animais, como os sapos ou os peixes. De vegetais, como a Vitória Regia ou o açaí. Nós temos a maior diversidade do mundo de espécies de todos os tipos. Então nós temos um potencial gigantesco, porque cada espécie dessa tem uma característica química distinta e, portanto, tem características do ponto de vista terapêutico diferenciadas. Estamos atrás de um tipo de sapo que só existe na Amazônia, o sapo cambô. Nele pode estar a chave para a solução de grandes problemas do mundo moderno, como a cura de alguns tipos de câncer. No início da trilha, somos surpreendidos por uma enorme tarântula, uma aranha que pode chegar a 30 centímetros de comprimento. É peluda e tem uma mordida dolorida. Mas o veneno não é tão perigoso para humanos como o de outras aranhas bem menores. Quem nos guia é a bióloga Luciana. A maioria dos sapos, eles têm hábito noturno, então é muito mais fácil de encontrar, de visualizar esses animais à noite, que é quando eles estão ativos. E no caso dos sapos, quando eles estão ativos, eles vocalizam, né? Eles emitem esse som que a gente escuta, que falam que o sapo canta, né? Depois de quase 1 hora de caminhada, finalmente conseguimos chegar. Com a ajuda da Luciana, encontramos o sapo cambô. Esse é o famoso cambô. Esse é um macho, bem grandão, que estavam vocalizando, né? A ciência explica o porquê do cambô ser tão valioso. O veneno do sapo é usado em pesquisas para desenvolver novos compostos medicinais, como antibióticos e remédios contra o câncer. Alguns desses resultados, né, envolvem justamente a ação antibacteriana e antifúngica, né, contra bactérias e fungos. E tem algumas pesquisas andando também que envolvem a ação antitumoral, então para câncer, né, então tem algumas pesquisas envolvendo o veneno do cambô para isso também. Já são 20 patentes de estudos realizadas com o veneno do sapo cambô, a maioria na UFAM, a Universidade Federal do Amazonas. As pesquisas podem ajudar a solucionar um dos maiores problemas da medicina no futuro: a diminuição da eficiência dos antibióticos. O relatório da ONU, feito em 2019, mostra que até 2050, 10 milhões de pessoas podem morrer por ano no mundo por causa da resistência bacteriana. Ou seja, infecções que não respondem mais aos antibióticos que já conhecemos. Se você parar para pensar que uma única espécie de anfíbio tem tanto potencial biotecnológico, né? Você imagina qual é o potencial da biodiversidade de centenas e centenas de espécies conhecidas e desconhecidas de anfíbios que a gente tem aqui na Amazônia. Os fungos que existem na Amazônia também são muito valiosos para a medicina. Eles são estudados por cientistas do mundo inteiro. Em 1928, fungos encontrados na Europa geraram o primeiro antibiótico do mundo, a penicilina, que aumentou a expectativa de vida da humanidade em 23 anos. Em 8 anos de estudos na Amazônia, a equipe da professora Noêmia descobriu 25 novas espécies de fungos, que nunca haviam sido catalogados pela ciência. A cada 3 dias, uma nova espécie de ser vivo é descoberta na Amazônia. Um potencial de biodiversidade único no planeta, mas que sofre com as queimadas e o desmatamento. Proteger
preservar um dos maiores laboratórios naturais do planeta. Amanhã vamos nos encontrar com o pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do mundo. Na estreia do Surf em Olimpíadas,